Em 2012, o Brasil tinha 7,5 milhões de pessoas morando sozinhas. Hoje, são mais de 15 milhões, quase o dobro, em pouco mais de uma década. E isso muda absolutamente tudo. O preço dos apartamentos, o tamanho das embalagens no supermercado, a forma como as cidades são construídas e até o jeito como as pessoas se apaixonam. Porque existe uma conta invisível sendo cobrada de quem vive sozinho. Uma espécie de imposto do solteiro. Não é uma lei, não aparece no Rolerite, mas está em todo lugar. No aluguel que ninguém divide, na conta de luz que chega praticamente igual, no Uber, na internet e até na comida estragando na geladeira. E aqui está a parte mais estranha. Nunca houve tanta liberdade para ficar solteiro. E ao mesmo tempo, nunca foi tão caro viver assim. Então como que a economia transformou os relacionamentos amorosos? Por que casar deixou de ser uma necessidade financeira? E por que tentar encontrar alguém hoje também virou um luxo? E isso é exatamente o que você vai entender nesse vídeo. A maioria das pessoas olha para o aumento dos solteiros e pensa que isso aconteceu por causa da modernidade. Aplicativos, redes sociais, mudança de comportamento. Mas essa não é a verdadeira explicação. Porque por trás da transformação amorosa, existe uma mudança econômica gigantesca que começou décadas atrás. O casamento já foi uma parceria financeira obrigatória. Hoje, pela primeira vez na história brasileira, milhões de pessoas conseguem sobreviver sozinhas, mesmo pagando mais caro por isso. Hoje, eu vou te explicar como o Brasil passou de um país de famílias grandes para um país cheio de pessoas morando sozinhas. Por que a independência financeira mudou completamente os relacionamentos? Como existe um imposto invisível punindo economicamente quem vive sozinho? Por que até tentar namorar ficou absurdamente caro? E como a solidão está começando a virar um problema econômico e social no mundo inteiro? Porque no final das contas, talvez o amor moderno tenha muito menos a ver com romance e muito mais com matemática. Durante quase toda a história do Brasil, morar sozinho era raro, muito raro. A lógica econômica do país foi construída em torno da família. Uma casa, várias pessoas dividindo custos, trabalho doméstico e sobrevivência. Era assim no campo, era assim nas cidades. E por décadas o padrão da vida adulta era praticamente automático. Sair da casa dos pais, casar e formar outro núcleo familiar. Só que esse modelo começou a mudar silenciosamente. Os números mostram o tamanho dessa virada. Em 2012, os domicílios com apenas uma pessoa representavam cerca de 12% do total brasileiro. Em 2025, já são quase 20%. Na prática, isso significa mais de 15 milhões de brasileiros vivendo sozinhos, um crescimento de quase 110% em pouco mais de 10 anos. E isso aconteceu rápido demais para a economia acompanhar, porque embora o comportamento tenha mudado, os preços continuam assumindo que existem duas pessoas dentro da casa. É aí que aparece o chamado imposto do solteiro. Não é uma taxa oficial, mas o efeito financeiro é real. Uma pessoa solteira paga praticamente o mesmo aluguel, a mesma internet, a mesma energia e o mesmo condomínio que um casal pagaria dividido por 2. E quanto maior a cidade, mais brutal é essa diferença. Em grandes centros brasileiros, o custo básico mensal para uma pessoa morando sozinha já ultrapassa facilmente os R$ 3.500. O problema é que o salário não dobra porque você mora sozinho. Muito pelo contrário, a renda média brasileira continua baixa para esse padrão de vida. Então milhões de pessoas passaram a experimentar uma situação curiosa. Elas conquistaram independência emocional e financeira suficiente para viver sozinhas, mas entraram numa economia que ainda pune exatamente esse tipo de vida. Como se o sistema inteiro dissesse silenciosamente: isso aqui foi feito para casais. E talvez seja por isso que tanta gente sente que está sempre apertada, mesmo trabalhando mais do que nunca. O solteiro moderno não paga apenas pelas próprias escolhas, ele paga pela estrutura inteira de uma vida que antes era compartilhada. Cada prato lavado sozinho, cada conta dividida por um, cada metro quadrado ocupado individualmente. Pequenos custos que parecem normais isoladamente, mas que juntos formam uma penalidade econômica invisível. E o mais interessante é que essa explosão de pessoas vivendo sozinhas não aconteceu porque o amor desapareceu. Ela aconteceu porque, pela primeira vez, ele deixou de ser obrigatório para sobreviver. Só que essa mudança começou muito antes dos aplicativos de namoro. Durante muito tempo, casar não era apenas uma decisão afetiva, era uma necessidade econômica.
especialmente para as mulheres. No Brasil do século XX, poucas tinham acesso estável à renda própria, crédito, patrimônio ou independência financeira. O casamento funcionava como uma espécie de estrutura de segurança. Dividia despesas, garantia moradia e organizava socialmente a vida adulta. Em muitos casos, viver sozinha simplesmente não era uma opção viável. Mas essa lógica começou a mudar lentamente a partir das últimas décadas. A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho alterou uma engrenagem histórica inteira. Entre 2014 e 2019, a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro continuou crescendo e ultrapassou 54% da população feminina em idade ativa. Pela primeira vez, milhões de brasileiras passaram a conseguir pagar aluguel, sustentar uma casa e tomar decisões sem depender financeiramente de um parceiro. E quando sobreviver deixa de depender do relacionamento, o relacionamento muda de função. A internet acelerou esse processo de uma forma que quase ninguém percebeu na época. Antes, relacionamentos também serviam como acesso à companhia, lazer, conversa e suporte emocional. Hoje, grande parte disso foi parcialmente substituída pelas redes sociais, streaming, aplicativos e comunicação instantânea. Nunca foi tão fácil passar horas conectado sem realmente conviver com alguém fisicamente. O resultado apareceu nos números da família brasileira. A taxa de fecundidade despencou, de 2,32 filhos por mulher em 2000 para cerca de 1,57 em 2023. E as projeções indicam queda ainda maior nas próximas décadas. Ao mesmo tempo, grandes cidades passaram a concentrar cada vez mais pessoas vivendo sozinhas. Florianópolis já ultrapassa 30% de domicílios unipessoais. Rio de Janeiro, Goiânia e outras capitais seguem o mesmo caminho. Isso porque a vida urbana moderna favorece independência, mas também isolamento. Quanto maior a cidade, mais fácil viver sozinho, e mais caro também. O ponto central é que o aumento dos solteiros não significa necessariamente que as pessoas desistiram do amor. Muitas vezes, significa apenas que elas ganharam a possibilidade de escolher. Pela primeira vez, milhões de brasileiros podem permanecer solteiros sem serem expulsos economicamente da vida adulta. Só que essa liberdade trouxe uma consequência inesperada. O mercado inteiro ainda funciona baseado num modelo antigo de família. A economia mudou mais devagar que os relacionamentos. E quando isso acontece, surge um desencaixe. As pessoas vivem como indivíduos independentes, enquanto os preços continuam calculados para duas rendas, duas presenças e duas pessoas dividindo o mesmo boleto. E é exatamente aí que o imposto do solteiro começa a aparecer em absolutamente tudo. O lugar mais óbvio onde esse imposto aparece é a moradia, porque morar sozinho parece uma escolha emocional, até chegar a fatura no fim do mês. Em 2025, o preço médio do aluguel no Brasil ultrapassou R$ 50 por metro quadrado. Isso significa que um apartamento pequeno, de cerca de 40 metros quadrados, exatamente o tipo de imóvel mais procurado por quem vive sozinho, já custa mais de R$ 2.000 por mês em média. E esse valor sai inteiro do bolso de uma única pessoa. Só que o apartamento de um casal não precisa ser 2 vezes maior, nem o dobro do preço. 2 adultos conseguem dividir praticamente o mesmo espaço sem dobrar os custos fixos, e essa lógica se repete em quase tudo. Internet, energia, condomínio, taxa mínima de água. O boleto muda muito pouco quando há 2 pessoas dentro da casa. Mas a divisão muda completamente. O custo da vida moderna foi desenhado para ser compartilhado. Até o supermercado funciona assim. Embalagens maiores quase sempre custam menos proporcionalmente. Comprar em quantidade é mais barato. Só que quem mora sozinho frequentemente desperdiça comida antes de conseguir consumir tudo. Então o solteiro fica preso numa armadilha. Ou compra embalagens pequenas e paga mais caro, ou compra grande e joga parte fora. Nos 2 casos, perde dinheiro. E a inflação recente atingiu exatamente os pontos mais sensíveis dessa estrutura: aluguel, energia e alimentação. Justamente os custos que o solteiro não consegue dividir. A cesta básica em capitais brasileiras já varia entre R$ 528 e R$ 800 por mês. E enquanto uma família dilui esse impacto entre múltiplas rendas, a pessoa sozinha absorve tudo de uma vez. Não por acaso, estimativas recentes apontam que o salário ideal para morar sozinho com conforto no Brasil ultrapassa R$ 5.000 mensais, muito acima da renda da maioria da população. O resultado psicológico disso é gigantesco.
porque a independência prometia liberdade, mas muitas vezes entrega pressão constante. O solteiro moderno ganha autonomia, mas também assume sozinho todos os riscos financeiros da vida adulta. Se perde o emprego, não existe segunda renda para salvar. Se o aluguel aumenta, não existe divisão. Se a inflação sobe, o impacto vem inteiro. E isso começa a mudar até a forma como as pessoas enxergam relacionamentos. Porque aos poucos, morar junto voltou a fazer sentido econômico. Não necessariamente por amor, mas por sobrevivência financeira. Só que existe uma ironia nisso tudo. Até tentar encontrar alguém também ficou absurdamente caro. Até aqui, uma coisa ficou clara. O Brasil ficou muito mais solteiro. Mas a economia brasileira continua funcionando como se toda a vida adulta tivesse duas pessoas dividindo a mesma casa. E isso criou um custo escondido que aparece no aluguel, na comida, nas contas e até na sensação constante de aperto financeiro. Só que agora, a história fica ainda mais estranha, porque até o processo de tentar deixar de ser solteiro virou um mercado bilionário. Aplicativos, assinaturas, restaurantes, encontros. O amor moderno passou a operar dentro da mesma lógica econômica que já encarece o resto da vida. E quando namorar começa a competir com aluguel e supermercado, a dinâmica dos relacionamentos muda completamente. Então já deixa o like aqui no vídeo, é de graça. Além de ser literalmente o sinal que mostra para o algoritmo que vale a pena recomendar esse conteúdo para mais gente. Porque a próxima parte talvez explique por que tanta gente sente que se relacionar ficou cansativo. Durante muito tempo, encontrar alguém era uma atividade normal da vida cotidiana. Trabalho, faculdade, vizinhança, círculo social, igreja e família. Os relacionamentos surgiam naturalmente dentro desses espaços compartilhados. Mas a urbanização, a internet e a rotina moderna mudaram essa dinâmica. Hoje, para milhões de brasileiros, o namoro começa em plataformas privadas controladas por algoritmos. E isso criou uma coisa inédita na história dos relacionamentos. Um mercado inteiro lucrando com a solidão. Os aplicativos de namoro se tornaram a principal porta de entrada para conhecer alguém. Só que eles não funcionam exatamente como uma praça pública digital. Funcionam como empresas. O Tinder, por exemplo, cobra mensalidades que podem ultrapassar R$ 60 nos planos premium. Outros aplicativos seguem a mesma lógica: pagar para aumentar visibilidade, desbloquear curtidas ou melhorar suas chances de dar match. Ou seja, até a tentativa de encontrar um relacionamento passou a operar dentro de um sistema de assinatura. E os custos não param por aí. Um encontro simples em grandes cidades brasileiras já representa um gasto relevante. Transporte, restaurante, bebidas, estacionamento. Em restaurantes considerados românticos, menus para casal frequentemente ultrapassam centenas de reais. E isso acontece antes mesmo de existir qualquer garantia de continuidade. O namoro moderno virou uma sequência de investimentos sem previsibilidade de retorno emocional. Parece exagero, mas economicamente é exatamente isso. E aqui surge o ciclo mais cruel desse tal imposto do solteiro. Quem mora sozinho já gasta mais com aluguel, alimentação e contas fixas. Isso reduz o dinheiro disponível para lazer e socialização. Menos lazer significa menos oportunidades presenciais de conhecer pessoas. Então os aplicativos ganham ainda mais importância, só que eles também custam dinheiro. O sistema inteiro começa a se retroalimentar. O resultado é uma mudança na percepção dos relacionamentos. Para muita gente, namorar deixou de parecer apenas uma experiência afetiva. Passou a parecer também uma operação financeira. E isso altera comportamento, expectativa e até ansiedade social. Porque quando a vida está economicamente apertada, cada saída parece um risco calculado. E o amor começa a competir com o orçamento, literalmente. E talvez seja por isso que tantas pessoas descrevem os relacionamentos atuais como exaustivos. Não necessariamente porque os sentimentos mudaram, mas porque toda a estrutura econômica ao redor deles ficou mais pesada, mais individualizada, mais cara. Só que existe uma consequência ainda maior nisso tudo. Quando milhões de pessoas passam a viver mais sozinhas, por mais tempo, a solidão deixa de ser apenas um problema emocional e começa a virar um problema econômico nacional. Durante muito tempo, solidão foi tratada como uma questão íntima, algo individual, quase filosófico. Mas nos últimos anos, governos, pesquisadores e organizações internacionais começaram a olhar para ela de outro jeito, como um problema econômico e de saúde pública.
Porque quando milhões de pessoas vivem isoladas, os efeitos deixam de acontecer apenas dentro da cabeça. Eles começam a aparecer na produtividade, nos gastos médicos, na confiança social e até na estabilidade política de um país. O Brasil entrou aos poucos nesse cenário. O envelhecimento da população, a urbanização acelerada e a transformação das estruturas familiares criaram um país onde cada vez mais pessoas vivem sozinhas, e muitas vezes sem redes fortes de apoio. Pesquisas internacionais do Instituto Gallup mostram que cerca de 23% dos adultos no mundo relataram ter se sentido involuntariamente sozinhos recentemente. E embora a solidão sempre tenha existido, o contexto atual potencializou isso de uma forma inédita. A Organização Mundial da Saúde já alertou que o isolamento social pode gerar impactos bilionários em saúde, educação e trabalho nas próximas décadas, porque a solidão não afeta apenas emoções. Ela altera comportamento social, sensação de segurança, participação comunitária e saúde mental. Estudos recentes no Brasil mostram que pessoas mais solitárias tendem a ser mais pessimistas, confiar menos nas instituições e sentir menos controle sobre a própria vida. E isso muda sociedades inteiras. Uma população mais isolada consome diferente, vota diferente, se relaciona diferente. Até o mercado imobiliário muda. As cidades começam a construir apartamentos menores. Mercados vendem porções individuais. Aplicativos substituem convivência presencial. Tudo se reorganiza ao redor de indivíduos separados. O problema é que o ser humano não evoluiu para viver assim. E talvez essa seja a grande ironia da modernidade. Nunca tivemos tanta liberdade individual. Nunca foi tão possível viver sozinho, ganhar o próprio dinheiro e tomar decisões sem depender de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura econômica e social ainda parece incapaz de absorver completamente as consequências disso. Porque o problema nunca foi o solteiro. O problema é que a economia continua presumindo que existe alguém ao lado dele, dividindo o aluguel, a conta de luz, o supermercado, a vida. E quando essa segunda pessoa não existe, o custo aparece, todos os dias. No fim das contas, este vídeo não era apenas sobre namoro, é sobre como economia, cidades e dinheiro passaram a moldar, sem que você perceba, a forma como os seres humanos se relacionam hoje em dia. Agora, se você também quiser saber como a economia e algumas escolhas erradas podem afetar a imagem inteira de uma empresa, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele eu te explico como a Nike saiu de símbolo máximo de inovação para enfrentar uma das fases mais delicadas da sua história. Clica aí, eu te encontro lá.